A Polícia Federal está investigando o Pablo Marçal, que também está sendo investigado pela Polícia Civil. Eu até tive que tomar um banho depois de preparar esse vídeo, porque eu passei pela ficha corrida do Pablo Marçal e eu comecei a me sentir sujo. É impressionante que esse cara nunca tenha sido preso. As acusações contra ele são, assim, infinitas e ele se sente completamente impune. O Pablo Marçal mostra todo o problema que nós temos no nosso judiciário. E o mais impressionante de tudo é que parece que quanto mais crime o Pablo Marçal comete, mais os bolsonaristas o adoram, a ponto dele ser visto como um perigo para os políticos bolsonaristas, porque ele não teme o ridículo, assim como o Bolsonaro não temia. Na sua opinião, o que você acha do Pablo Marçal? E por que os bolsonaristas o adoram tanto? Ele é o mais próximo de Bolsonaro de 2018 que nós temos até o momento? Se você concorda que Pablo Marçal tem que ser preso, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Pablo Marçal ele está sendo investigado pela Polícia Federal depois de uma provocação do Ministério Público, do MPE, por conta das falas do Pablo Marçal insinuando que o Guilherme Boulos faz uso de substâncias ilícitas, que o Boulos toma Coca-Cola pelo nariz. Ele fez essas acusações no debate da Bandeirantes e por conta das falas do debate da Bandeirantes, o Ministério Público, a pedido da campanha do Guilherme Boulos, entrou com um pedido na Polícia Federal e a Polícia Federal está investigando o Pablo Marçal pelas acusações ou pelas palavras. Depois do debate da Band, nós tivemos o debate do Estadão e o Pablo Marçal voltou a falar que o Boulos faz uso de substância ilícita. Só que se no debate da Band ele deu uma insinuada, no debate do Estadão, ele foi completamente explícito, ele falou na cara dura. E isso pode sim influenciar o resultado final da campanha. Então a Polícia Federal tem que investigar o Pablo Marçal e ele tem que ser punido. Mas eu acredito que ele não vai ser. Por quê? Porque a ficha corrida desse cara é mais suja do que pau de galinheiro. Para vocês terem uma ideia, faz aí poucos dias, a Polícia Civil, então nós temos uma investigação da Polícia Federal, agora nós temos uma investigação da Polícia Civil contra o Pablo Marçal. Porque ele fez um reality show chamado La Casa Digital. E os participantes desse reality show eram submetidos a provas assim extremas, sem qualquer tipo de segurança. Os organizadores do evento, ou do reality show, atacavam fisicamente e também verbalmente os integrantes ou os participantes do reality show, com o objetivo de destravar a mente. Um desses participantes fez uma denúncia contra o Pablo Marçal. E por conta dessa denúncia, o advogado do Pablo Marçal começou a ameaçar esse participante, porque ele foi submetido a socos e outras situações perigosas. E agora a Polícia Civil está investigando o Pablo Marçal. O problema é que passa uma sensação de impunidade, porque não são somente esses dois casos do Pablo Marçal. O Pablo Marçal também está sendo investigado por uma acusação que um funcionário, porque assim, ele submete os funcionários dele a condições extremas de pressão, gritos, xingamentos, ofensas e até no extremo físico. Ele pegou de surpresa os funcionários de uma das empresas dele e os submeteram a uma maratona. Cara, maratona é difícil. Maratona é difícil. Mesmo um atleta preparado tem dificuldade de correr uma maratona. E ele botou o pessoal lá. Um dos funcionários perdeu a vida nessa dinâmica de grupo que o Pablo Marçal fez. E não acontece nada com o cara. Por isso que ele pode falar o que ele quiser. Ele pode ir fazer acusação contra o Guilherme Boulos, porque não acontece nada com ele. Passa uma sensação de impunidade. Que ele está livre para falar o que ele quer, porque ele está acima da lei e como ele tem um migué e também recursos, ele pode fazer o que ele bem entender. O Guilherme Boulos, no debate do Estadão, caiu na provocação do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tirou a carteira de trabalho e colocou e apresentou para o Guilherme Boulos. Ao invés do Guilherme Boulos falar o seguinte: ô Marçal, cuidado com essa carteira de trabalho porque ela vai queimar na sua mão, já que você também nunca trabalhou. O seu trabalho é enganar os outros e matar gente. Mas o Boulos não teve essa percepção. É claro que é muito mais fácil para mim, agora, depois de várias horas, vários dias, sem ter uma situação de pressão, responder dessa forma. Para o Guilherme Boulos, ali no debate, pego de surpresa, é difícil responder. Mas depois que houve
a parte em frente às câmeras, o Boulos tentou tirar a carteira de trabalho da mão do Pablo Marçal dando tapa, não deveria ter caído. Pablo Marçal é um provocador. E o Boulos, ao cair na provocação do provocador, ele acaba se mostrando frágil. É muito difícil enfrentar um provocador. É muito difícil. E Pablo Marçal é muito bom em provocar as pessoas. Ele é muito bom em provocar as pessoas. Mas enfim, vai rebater o Pablo Marçal? Porque não tem como você rebater. O melhor é ignorar. Como que você vai rebater? Porque ele fala que o Boulos, ele usa Coca-Cola pelo nariz. Qualquer coisa que o Boulos fale sobre o Marçal pode lançar outra coisa. Pior, ele pode falar que o Boulos se relaciona com pessoas menos 18. Como que ele vai provar isso? E como há a sensação de impunidade? O cara tirou a vida de uma pessoa e não aconteceu nada. Ele roubou um banco e não aconteceu nada. Foi condenado por isso e não acontece nada. O pior, pessoal, é que os bolsonaristas, mesmo com tudo isso, adoram o Pablo Marçal. Adoram. Porque Marçal é aquele que conseguiu ter a melhor, ou ser a melhor representação do Bolsonaro de 2018 na política até o momento. Marçal é mais Bolsonaro de 2018 do que o Bolsonaro de 2022 ou do que o Bolsonaro hoje. Isso é importante. Porque o Marçal, diferentemente dos filhos do Bolsonaro, diferentemente de Michele, ele não teme o ridículo. E Bolsonaro, em 2018, 2016, não temia o ridículo. Então ele vai de boné, ele faz aquele espetáculo circense, e os bolsonaristas amam isso. Porque o bolsonarista não está preocupado com política, não está preocupado com nada. Tanto que as propostas do Marçal, hoje para a Prefeitura de São Paulo, são tão esdrúxulas quanto as propostas do Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro ficava falando do grafeno, do nióbio, aquele monte de asneira? O que o Pablo Marçal fala hoje? Bondinho e teleférico na periferia de São Paulo. O bondinho do Pablo Marçal é o grafeno do Bolsonaro em 2018. Eu vou construir um prédio de 1.000 andares, de 1.000 metros. Onde ele vai construir isso em São Paulo? Mas ele falou que vai construir. E não importa. É o show, é o espetáculo. É isso que os bolsonaristas querem. E o problema é que nós temos que vários comentaristas de política não conseguem interpretar ou analisar o Pablo Marçal como político ou como candidato. Eles querem analisar o Pablo Marçal de um modo tradicional, analisando as propostas do Marçal. Mas isso não importa para o público-alvo do Pablo Marçal. Para você entender o Marçal, você tem que resgatar aquele discurso do Nicolas Ferreira, lá no Rio de Janeiro. O Nicolas Ferreira falou que nós não precisamos mais de emendas e nem de políticas públicas. O que nós precisamos são de homens com testosterona. Ou seja, pessoas que enfrentem o sistema. O Pablo Marçal faz isso. Então não importam as políticas ou as propostas ou as ideias do Marçal. O que importa para os bolsonaristas é a postura do Pablo Marçal enquanto candidato, enquanto político. E é por esse motivo que a campanha do Ricardo Nunes, segundo a Bela Megali do O Globo, está desesperada e em crise interna. Porque as pesquisas internas do MDB, que é o partido do Ricardo Nunes, o candidato a prefeito de São Paulo, que é o atual prefeito, têm mostrado e corroborado com os outros institutos, mostrando que Pablo Marçal está crescendo dentro do bolsonarismo, tirando votos do Ricardo Nunes. Os bolsonaristas que estão na campanha do Nunes falam que ele precisa mostrar mais Bolsonaro, só que Nunes não quer fazer isso porque Bolsonaro é muito rejeitado. Nunes aposta que ele pode jogar parado e ir para o segundo turno. Só que talvez ele não consiga fazer isso. Porque ele nunca foi testado na urna como prefeito. E se o Datena melhorar? E se o próprio Pablo Marçal crescer tirando votos do Nunes? É um problema. Pelo seguinte, pessoal. Esse tipo de candidato, como Pablo Marçal, ele tem um teto, que é um teto aproximado de 20%. Que é mais ou menos a candidatura hoje do Nunes. E nós temos uma campanha muito pulverizada entre 4 candidatos. Nós temos Boulos, Nunes, Marçal e Datena. Talvez um candidato vá ao segundo turno em São Paulo sem ter 20%. Então vamos continuar observando, entendendo e esperando que Pablo Marçal seja punido.